Valeu, dando continuidade. René de Paula, por favor, vem aqui para cima. René que vai trazer uma discussão super legal. Palmas, por favor. Vai trazer uma discussão super legal sobre o mundo dos números na internet. Que é o... Gente, a gente vai ter um certo trabalhinho agora, porque ele vai conectar, na verdade, uma das maiores revoluções tecnológicas que eu poderia trazer aqui para vocês. Alguém tem ideia do que eu estou conectando ali? É o iPad 3, o iPhone 5, é o Honeycomb 3.1? Não, a maior revolução que acho que a gente poderia estar prestando atenção agora é esse computador que eu comprei 18 vezes de R$50 no Extra. Tá? Então essa é uma boa introdução para a questão dos números. Eu comprei esse computador e mais 3,5 milhões de pessoas compraram computadores nos últimos 3 meses. Tá bom? Quem comprou isso? Basicamente classe C. Tá bom? Então vocês preferem falar de iPad? Ou vocês preferem falar de 3,5 milhões de pessoas que estão comprando um computador basicamente pela primeira vez? Enquanto eles falam, um QR Code aí. Na verdade, eu quero colocar esse negócio ali simplesmente para não ficar vendo que o pessoal está tweetando, porque isso é a pior coisa do mundo, é deixar o Twitter rolando ali atrás. É o bom de eu ser míope. Eu posso tirar os óculos e eu me encerro. Deixa eu me apresentar, antes de mais nada, eu não sou exatamente bombástico, pelo contrário, tal. Aliás, eu padeço, vamos ver se eu acho uma coisa bonitinha para mostrar para vocês, que é isso daqui, ó. O que eu estou mostrando para vocês aqui? Vocês estão vendo aí, René de Paula, dá para ver? René de Paula, fotógrafo? Então, não sou eu, tá? Na verdade, eu tenho um homônimo, que é um cara que fotografa assim, gente com calor, gente meio desinibida. É uma coisa meio bizarra, peraí. Eita, nós. Bom, nem vou mostrar muito aqui, porque senão vai desviar o foco. Olha, é uma beleza. O cara é homônimo, ele fez aniversário, aliás, outro dia, eu cumprimentei a mim mesmo, acho que é a primeira vez que eu faço isso. Bom, René de Paula falando. Tá aqui no palco, hoje, especificamente, ou essa semana, tem um aspecto interessante que acho que eu vou explorar. Tem meia hora aqui, né? Não é muita coisa para aproveitar a atenção de vocês. Né? Normalmente quem está aqui no palco trabalha em algum lugar, trabalha numa agência, né? Tem algum peixe para vender, ou trabalha numa empresa, ou trabalha num veículo. Né? Isso é bom a gente levar em conta sempre, porque normalmente quem está falando tem algum tipo de agenda. Né? Nesse exato momento eu não estou trabalhando em lugar nenhum. E aí acho que até uma coisa para compartilhar com vocês, eu estava compartilhando agora com uma amiga ali, é o seguinte, o mais complicado, o mercado está aquecido, né, que legal, tá? O mais complicado para mim, na boa, é o que vai me dar tesão de fazer hoje em dia em digital. Estava assistindo a palestra do cara e eu descobri que isso não me dá tesão nenhum. Eu não poderia trabalhar jamais com isso. Né? Eu estou há 15 anos nessa área uma das coisas interessantes dessa área interativa é que ela força a gente a se reinventar o tempo todo, tá? Fica essa dica para vocês aqui. A gente está sempre se reinventando. E aí, hoje, quando eu paro para pensar, agora que eu tenho que me reinventar, que eu tenho que de novo procurar o que eu vou fazer esse trabalho, o que faz sentido, o que está acontecendo, o que é legal, o que é transformador, o que é revolucionário, acho que é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Porque tem algumas armadilhas aqui para quem trabalha com digital. Tá? Uma das armadilhas mais inesperadas para mim é a questão do consenso. Engraçado porque a área interativa, deixa eu tirar de lá, imagina, a moça deve estar com frio, está um tempo horroroso lá fora, está aqui com o PPT. Pô, quem diria que o digital ia virar uma coisa de consenso, certo? Eu não sei por que isso aconteceu, não fui eu, a culpa não é minha, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma cutucada com relação a algumas coisas que são zona de conforto. Tá? A gente está no evento aqui de social media, certo? Qual é uma coisa legal de social media? A bendita história das métricas. Né? Na métrica, você fala, pô, não sei quantos mil followers, não sei quantos %, etc, etc, etc. Então, vamos falar um pouco de social media, de métricas e de números? Eu fui olhar hoje como é que estava a minha reputação no cloud. Aí eu vi essa curva. Nossa, minha reputação está 85. Eu falei, cara, o que aconteceu? Olhando essa curva, o que vocês percebem ali?
Cara, ela foi quase a zero, não é quase. O que aconteceu que estava num super pico e de repente aquela coisa caiu pra caramba e voltou, né? Na verdade, isso é uma das coisas mais... Tinha um livro que tinha que mostrar pra gente quando a gente está no pré-primário, que chama assim, Como Mentir com Estatísticas. Tá? Na boa, porque não tem nada mais enganoso, não tem nada mais fácil de manipular. Você deve conhecer a frase que diz que quando você tortura os números, eles confessam qualquer coisa. Né? Porque aqui, depois que eu olhei esse gráfico, eu falei, cara, que desastre. Na verdade, o ponto mais alto é 84,69. O ponto mais baixo é 84,51. Ou seja, não mudou nada ali. A curva parece que está acontecendo um desastre, mas o que o cara fez? Ele simplesmente tirou toda a parte de baixo do gráfico, ele só pegou naquela variação, expandiu a variação para caramba, para eu perder o sono, para eu achar que realmente aconteceu algum desastre. Mas quando aquela variação ali, desculpa, de 84 para 69 para 84,51, é picas, em português, claro, é nada. Isso é margem de flutuação de número, seja lá o que for. Essa é a primeira questão. Se alguém tivesse me mostrado um gráfico e disse, olha, realmente temos que analisar por que você caiu, cara, não caiu nada. Né? A segunda questão que está aqui, ó, Network Influence. Que diabo é isso? O que isso quer dizer na prática? E aí, recentemente eu estava numa empresa grande e estava de uma certa maneira ligado à área de social media. Tá? De alguma maneira... Por que de alguma maneira? Porque tem N maneiras de você da social media estar sendo empregada para suporte, para comunicação, para marketing, para engajamento. Eu estava mais ligado na parte de comunicação. E aí, um rapaz que estava sempre monitorando, um rapaz super bonzinho, ele ficava mostrando uns gráficos de como é que ia a gente na social media. Melhorou, piorou, melhorou, piorou. Isso é um monitoramento. Aí uns gráficos super intuitivos desse. Aí quando eu ia ver assim, um dia foi 3, outro dia foi 5, outro dia foi 15, outro dia foi 9, eu falei, cara, a gente tem 250 mil clientes. O que 3, 4, 5, 6 pessoas fazem de diferença nessa parada toda? Do que me adianta essa informação? Tá? Mas aí tem uma coisa engraçada, porque é tão tentador esses gráficos, né? Todo mundo quer ver, porque parece que o gráfico está te dizendo alguma coisa. Mas na verdade, aquele gráfico pode estar te contando absolutamente nada do que você precisa. Quem aqui trabalha em empresa grande? Tá? Uma coisa, um fenômeno, lamento, ou parabéns, sei lá. Uma coisa interessantíssima de empresa grande é que normalmente assim, os problemas que vão acabar com você, está todo mundo sentado em cima. Faz anos. É o bode preto no meio da sala. São aqueles problemas que são dificílimos, ninguém quer olhar, e está todo mundo sentado em cima, é por isso que as coisas não melhoram nunca. Né? O que todo mundo devia fazer? Atacar os problemas, mas não, você está sentado em cima. Agora, para mostrar um grafiquinho de social media, todo mundo tem tempo. Para o problema severo, para aquela coisa crítica que vai derrubar qualquer empresa, ninguém tem tempo. Agora, para ver se melhorou a sua reputação no Twitter, no Facebook, quantos followers você tem, todo mundo tem tempo. E na boa, que história é essa? A gente está jogando para a torcida agora? Eu trabalhei numa empresa uma vez, que chegou o diretor de marketing, subiu no palco, era uma apresentação interna, ele projetou uma maçã, aquela maçã que eu estou vendo, ele falou, é esse o meu sonho. Você está com fome, tem lá um coffee break, tá? Seja por isso, uma maçã. Ele falou, não, é esse o meu sonho, que o nosso sonho é que a nossa empresa seja amada. Eu falei, bora fazer terapia. Por que a empresa tem que ser amada? Eu trabalhava agora numa empresa de infraestrutura, ninguém ama a infraestrutura. Né? Você ama andar com uma coisa que é bacaninha, que as pessoas vão olhar para você e vão achar que você é cool, mas ninguém ama a Eletropaulo, ninguém ama a Sabesp. A lógica não é a mesma. Se você não vai amar uma empresa de infraestrutura, você vai usar social media para ter followers, é assim que você mede o que você quer. Tá? E aí tem uma história curiosa, eu acho que tudo isso faz parte um pouco de um componente irracional da gente. É engraçado falar de coisa irracional quando o trabalho da gente é digital. Mas o trabalho da gente é profundamente irracional, profundamente baseado em temores, em mitos, em seja o que for. Né? E aí, para ilustrar essa atração estranha que esses números que não querem dizer nada mostram para a gente, olha, eu vou estar aqui monitorando se as pessoas falam bem de você ou não, se melhorou a sua percepção, aí fica todo mundo prestando atenção nisso, ao invés de trabalhar, né? Ao invés de efetivamente fazer alguma coisa para melhorar. Né? Tem uma piadinha dessas de vó. A piadinha é super inocente, não envolve partes íntimas de ninguém e tal, que é a seguinte, você está andando na rua, um sol danado, meio-dia, aquele sol, tá, e tem um velhinho agachado no chão, procurando alguma coisa. Aí você, né, coração bom, você chega e fala, posso ajudar o senhor? Ah, eu perdi a chave de casa, eu perdi meus óculos.
Ah, o senhor perdeu aqui na rua? Não, eu perdi lá dentro de casa, mas lá é escuro pra caramba, aqui é mais fácil de procurar. Eu sei que é ridículo a piada, mas quer dizer o seguinte, muitas vezes a demanda, quem vende social media por aqui, a demanda que muita gente tem de por social media é mais ou menos isso. Ao invés de procurar os problemas onde eles realmente estão, você vai procurar onde eles são mais fáceis de ver. Tá? E você vai se iludir com números que não necessariamente refletem absolutamente nada. Ainda mais quando você está em algumas plataformas, no Facebook você ainda sabe um pouquinho melhor, mas no Twitter você não sabe quem é quem. Quanto vale você perder tempo com aquele cara? Quanto vale você investir naquele cara? Quanto vale um follower? Quanto vale seja o que for? E uma das coisas mais interessantes, eu estou vendo várias máquinas da Apple aqui, por que vocês gostam da Apple? Porque ela twitta? Porque ela tem uma fanpage no Facebook? Porque ela faz publi editorial? Não, a gente gosta da Apple porque a Apple faz um puta de um produto bom pra caramba, a experiência inteira é legal, você não joga fora nem a caixa desse negócio. Ninguém joga fora a caixa dessas coisas. Né? Ou seja, os caras são mega CDFs naquilo que eles fazem. Eles estão assim, fazendo crowdsourcing de não sei do que lá, ou querendo saber... Não, cara, eles fazem um puta produto legal. Tá? Google. Por que a gente usa o Google? É a mesma caixinha de busca há quantos anos? Há um puta tempo. Por que a gente usa? Porque os caras são CDFs pra caramba e estão fazendo um produto, estão fazendo a lição de casa. Curiosamente, talvez por exemplo ser uma cultura um pouco avessa à lição de casa, a gente não quer fazer lição de casa, ninguém gosta, né? A gente quer saber se as pessoas gostam da gente. A gente quer saber se as pessoas acham a gente legal. Então eu vou mostrar mais um númerozinho interessante. Lembra que eu falei da história do computador aqui? Eu gosto muito de compartilhar informações, sempre fiz isso. Tá? E aí eu comecei a compartilhar, eu trabalhava numa empresa que tinha um site com milhões de visitas por mês. Milhões, é um número legal. O que eu comecei a compartilhar? Google Analytics. Olha aqui, para vocês verem quanto Windows, quanto Mac, quanto tudo. Para quem é designer, isso é importante. Quantos IE6, né, que é aquela coisa que já está 2%, já está quase morrendo, não se preocupe. Mas eu compartilhava isso. Tá? Aí um colega meu, que trabalha na parte de mobile, eu falei, Renê, você consegue as informações de como é que é a distribuição de iPhones no Brasil? Eu falei, puta, pergunta difícil. Eu falei, cara, eu já sei o que eu vou fazer. Eu fui no Analytics, eu até estou com esse número aqui, ele é público, está publicado. E eu falei assim, olha, por favor, desses milhões de visitas, filtre para mim, por região, os acessos que vêm de mobile em geral, Android, tanto faz. O que vocês estão vendo aqui? Uma concentração mais ou menos esperável, né? Não parece assim, um pouco mais concentrada no Sudeste? Eu falei quantos milhões, né? Alguns milhões de visitas, tá? Agora vem a seguinte questão. Os números. 24 mil de São Paulo, Rio de Janeiro cai para 6 mil, Belo Horizonte cai para 3 mil, Salvador 1,5, dali para baixo é 1.000. Seguinte, a empresa tem que bater meta, tem que agradar investidor, tem que pagar salário de 600 pessoas. Com o que eu me preocupo? Com 5 milhões de visitas ou com 50 mil, das quais metade é na Vila Olímpia, provavelmente. Né? Essa é uma questão curiosa. Por que a gente prefere estar prestando atenção nesses 25 mil, 6 mil, na geração... Aliás, vou até fazer uma pergunta, mais uma provocação aqui. O que é isso daqui? Y, né? Então, na verdade, eu prefiro ler isso em inglês. Como é que você lê isso em inglês? Você lê isso como Y. Por que diabos a gente está pensando em geração Y, cara? Eu vou fazer a mesma provocação que eu sempre faço. Meu pai não foi para a Segunda Guerra, eu não fui para o Vietnã, meu primo não foi para o Iraque. Porra, cara, eu nasci em 64, ano da ditadura. Essa é a pegada. Eu estou num país em que pela primeira vez a classe C e D está comprando, que nem louca. E a gente continua olhando para Vila Olímpia, né, Shopping Jardim Sul e tal. E aí, o que eu sempre defendo é isso daqui, geração BR. Tá? Vocês conhecem o Data Popular? Quem conhece? O Data Popular é um instituto de pesquisa, por favor acessem, youtube.com/Data Popular. Eles têm números absolutamente geniais sobre o quê? Sobre a nova classe média digital brasileira. Tá? Esses caras têm 60% do potencial de consumo desse país, está na mão desses caras. É gente que está comprando computador pela primeira vez. E sabe o que é interessante, já que a gente está no evento de social? Vocês já viram como é que essa moçada usa internet?
É para colocar foto de piriguete no Facebook? É para chavecar via Twitter? Não! Isso é uma coisa engraçada. Essa é a primeira geração em que os filhos têm mais educação que os pais. Um adolescente tem mais... Porque o pai do cara é pintor, pedreiro, seja o que for. Tá? Como é que esses caras enxergam tecnologia? Não como autoexpressão, não como trash, não como nada disso. Eles enxergam tecnologia como oportunidade de comprar melhor, comprar com mais conhecimento, se aprimorar, se informar, se educar. Eles sabem que ali ele pode progredir. Tá? É esse pessoal que eu acho que a gente está deixando de olhar. São esses números, são números colossais. E aí eu acho que tem até um outro vício engraçado. Não sei se vocês conhecem a história do baile da ilha fiscal. Você sabe a história do baile da ilha fiscal? É o seguinte, foi a última festa da monarquia brasileira. Foi uma esbórnia, mas assim, eles pegaram uma ilha que chama Ilha Fiscal no Rio de Janeiro, fizeram uma festa que deve ter sido a putaria mais memorável de todos os tempos. Só que a coisa mais engraçada é que na sequência acabou o Império. Ou seja, o Brasil estava mudando, virou uma república, e essa aristocracia meia boca que a gente tinha, estava ali comemorando e enfiando o pé na jaca. Né? Então, eu estou fazendo essa provocação aqui porque tem mudanças severas acontecendo. Eu tive o privilégio, aliás, eu sempre falo que se eu fosse mostrar meu cartão de visita, eu fazia isso, mostrava o Coturno, porque eu rodei pra caramba. Esse ano, acho que eu rodei, sei lá, umas 8 cidades no Brasil inteiro, eu devo falar com 5.000 pessoas. Vocês têm ideia do que é falar para uma audiência em, sei lá, Cuiabá, ou falar para uma audiência em Recife, ou falar para uma audiência em Salvador? Não tem nada a ver com o mercado e com a audiência aqui de São Paulo. É um pessoal que está, inclusive, muito mais atento a isso daqui. É um pessoal que está explorando, inclusive, muito mais aquilo que efetivamente é a nossa maior riqueza, que são os problemas que a gente tem para resolver. Mas é um país com problema pra caramba. A gente está pensando aqui em vender maionese, fazer, sei lá o que, viral de, sei lá do que, tolice. Olha a responsabilidade social que a gente está... Esse é o baile da ilha fiscal. Então, assim, quando você sai um pouquinho fora daqui, dessa atmosfera um pouco, sei lá, meio Vila Olímpia que a gente tem aqui em São Paulo, que a gente perde um pouco a referência, você vai falar com o pessoal de Londrina, Bauru, Formiga em Minas Gerais e tal, você percebe que o pessoal está olhando para um outro Brasil, estão indo super bem, estão focando. Pô, tem gente vendendo o site a 3 cheques de R$200, está indo super bem, não dá conta. Né? Tem gente, vou citar um exemplo interessante em termos de número, num evento recentemente de e-commerce, eu encontrei um conhecido, ele falou, pô, René, eu vim aqui, agora eu sou empreendedor, dá uma olhada aqui na minha plataforma de e-commerce. Eu falei, pô, que legal, tá? Porque essa história de e-commerce a gente veio falar sobre e-commerce popular, né? É isso que eu vim falar. Ele falou, não, mas o seu e-commerce não é mais popular que o meu. Eu falei, como assim? Esse é um e-commerce para quem não tem computador. Eu falei, pô, pera aí, telepatia sai mais caro. Como é que é assim o e-commerce para quem não tem computador? Aliás, vocês procurem isso no Orçamento Net. A história é a seguinte, vamos supor que você faça cupcakes. Então você pega lá, você vai montar uma lojinha, você bota lá um cupcake de morango, custa R$10, um cupcake de chocolate custa R$5. Você vende roupinha de bebê, você bota lá roupinha, tá? Porque são produtos. Mas tem gente, tipo pedreiro, marceneiro, carpinteiro, faxineira, esses caras não têm produto para vender. O que eles fazem? Eles trabalham na base de orçamento. Então esse cara está criando uma plataforma para essa moçada, e essa moçada tem 2 celulares, ou tem celular com 2 chips, ou tem celular com, sei lá, câmera de 200 metros, sei lá, IP15, né? Dá um banho no iPhone, custa R$100. Esse pessoal coloca ali, anuncia os serviços dele, e sabe como é que é o canal de resposta? Como é que é o canal? Você acha que é uma app? Não. Sabe qual é o canal de resposta? SMS. Você se interessou pelo cara, eu quero um orçamento, você pede por SMS e o cara te liga. O cara está bombando. Tá? Sabe o que ele faz ainda? Ele produz um jornal impresso, em que ele distribui na região dele. O jornal tem matérias explicando como ganhar dinheiro na internet, qual é o potencial, como é que você pode fazer, e no final um anúncio dele. Cara, esse cara não está aqui, devia estar aqui falando. Esse cara devia estar aqui falando. Tá? Esse cara e um monte de outros caras que eu conheci no Brasil afora, que estão focando o quê? Num Brasil novo, que está surgindo, enquanto a gente presta atenção, que nem aquele velhinho, a gente gosta de ir onde é legal. Né? A gente não gosta de olhar. Casa Grande, quem leu aqui Casa Grande Senzala?
Ok, é isso aí, a gente não gosta da senzala. Né? A gente não gosta, quando alguma coisa começa a ficar muito popular, a gente já não acha mais, a gente acha que orkutizou. E quando, cara, esse papo de orkutizou aponta um dos maiores preconceitos que a gente pode imaginar. Pô, gente tão novinha com tanto preconceito não dá. Né? É o que está bombando. Vocês querem? Vou dar um exemplo curioso, acho que o rapaz ali falou de Lan House, brincando. Alguns anos atrás, fizeram uma pesquisa, eu não sei se o número ainda vale, mas a provocação continua. A porcentagem de pessoas que acessam a internet no Brasil através de Lan Houses é de 50%. Deve ter melhorado um pouco, mas alguns anos atrás, 2 anos atrás, 50% era via Lan House. Tá? Quem anuncia na página de logout do Orkut aqui? Alguém aqui compra mídia? Acreditem se quiser, quem compra mídia, a página de logout do Orkut funciona pra caramba. Por que alguém dá logout no Orkut? Porque está numa Lan House. Tá? Então agora só contar uma história engraçada. Olha como a gente não conhece esse país da gente. Como é que a garotada dessa geração BR marca a balada de sábado à noite? Uma app, ela vai no Foursquare, dá check-in, que ficou louco. Não, o que os caras fazem? Os caras têm um celular super bacana, mas é tudo pré-pago. Então eles trocam SMS com os amigos para combinar que horas que eles vão se encontrar no Messenger. Se encontrar no Messenger significa pegar um bumba, um busão, e até uma Lan House próxima, pagar X real lá para o cara e se conectar no Messenger. Aliás, quem anuncia no Messenger aqui? Alguém já anunciou no Messenger? Funciona pra caramba também, certo? Muito bem, a gente de mídia sabe. Aí o que acontece? Aí eles sentam lá no Messenger, combinam uma balada no Messenger e aí eles vão pra balada. Aí eles tiram foto pra caramba com o celular, certo? Aquelas puta câmeras de xing-ling, mas tudo bem, 8 megas. Aí o que acontece? É onde que eles enfiam essas fotos? No dia seguinte eles pegam o bomba, vão para Lan House de manhã cedinho para descarregar as fotos no Orkut, porque eles não têm onde colocar. Tá? Esse é um cenário de uso, não é pouca coisa, pode ser uma oportunidade de negócio, pode ser uma oportunidade de mídia, pode ser uma pancada de coisas. E aí tem uma questão que é até curiosa, por exemplo, como a gente não... mas será que as pessoas vão migrar do Orkut para o Facebook? Se eu quiser migrar as minhas fotos do Flickr para qualquer outro serviço, eu tenho 7 mil fotos no Flickr. Não tem gente pelada, infelizmente não. Eu só tenho coisas. O que eu faço? Eu pego a minha conexão da net de 8 megas, né? Baixo tudo no meu computador que tem 3 teras, aí no dia seguinte eu escolho um outro serviço e deixo subindo. Cara, essa moçada, como é que eles fazem isso? Na verdade, dependendo da sua classe social, dependendo da condição material que você tem mobilidade. Dependendo da classe social, da plataforma que você é refém. Então veja que interessante. Veja que interessante como de repente tem N Brasis por aí e a gente está se deixando, não digo enganar, mas a gente está se deixando encantar com curvas assim, ó, quer ver? Ó? Cadê a curva? É como se eu mostrasse só isso e falar, olha que legal, estamos agora realmente aumentando a nossa penetração em São Paulo. 25 mil pessoas, cara, isso daqui não dá 25 minutos do metrô. Se eu botar um homem sanduíche na Paulista, você fala com mais gente. Né? Então, quem mostra só esses números, sem mostrar isso daqui, aliás, eu faço um desafio. Por que os sites de grande circulação não começam a abrir umas coisas dessas? O Estadão começou a fazer isso recentemente, mas muito tímido. Publicou algumas coisas. Mas por que não abre isso? A gente tem que saber. Aí, vocês querem ver uma coisa curiosa? Lembra que eu mostrei no começo? A história dos 3 milhões e meio de pessoas e tal? Vendo isso daqui, eu percebi o seguinte, estava crescendo pra caramba os sistemas operacionais mais modernos, tipo Windows 7, Cara, de uma hora para outra tem um monte de Windows 7, sabe por quê? Gente comprando computador novo. É isso. Tem um monte de gente comprando computador novo. Aí quando você vai ver, o cara tem um browser mais recente, ele tem um sistema operacional mais recente, ele tem uma resolução. Resolução, então, cara, as pessoas têm uma resolução maravilhosa. Né? Por que esses números não são mais divulgados? Bom, na verdade, eu acho que eu tinha que compartilhar com vocês aqui, estou compartilhando meio de peito aberto mesmo, porque para mim um momento complicado. Né? Eu estou nessa área faz 15 anos, já fui veículo, já fui produtora, já fui agência, tudo quanto é agência, já fui Yahoo, já fui Microsoft, já fui Sony,
Eu falo, cara, e agora? Tá? E agora? E não só por uma questão de grana. Eu não estou querendo ficar milionário. É por uma questão de fazer alguma coisa que faça sentido. Né? Não só fazer sentido, talvez aí tenha até um certo romantismo da minha geração, né? Que é fazer alguma coisa transformadora. Não ajudar a vender maionese, não, sei lá que diabo a quatro que o pessoal está fazendo por grana. Né? O que dá para fazer nesse exato momento? Pode não ter nem nada a ver com publicidade, é capaz que seja alguma outra história. Eu já vi gente com projetos malucos, o rapaz está tentando identificar projetos, tomara que esses projetos sejam transformadores, tomara que sejam projetos que tirem o país do marasmo, tomara que sejam projetos que aumentem a transparência pública. E aí fica essa provocação. Eu sei que não são temas tão açucarados e gostosinhos, engraçadinhos, quanto eu vir aqui e falar, vocês são a melhor geração do mundo, e vocês fazem multiprocessamento, vocês são capazes de assistir e twittar ao mesmo tempo, que eu duvido, mas tudo bem, são outro parênteses. Eu sempre acho que quem twitta o que assiste, não consegue assistir e não twitta direito aquilo que assiste. Então, coitado de quem está acompanhando. Mas, ao invés de puxar o saco de vocês, porque é uma coisa fácil, eu faço aqui esse cutucão, porque, na verdade, é baile da ilha fiscal, gente. Essa classe C e B, eles não vão esperar vocês. Eu já vi, na minha geração, a história era um pouco diferente. Quem já viu uma história do pai rico, filho nobre e neto pobre? A minha geração foi essa. De pais que ganharam muita grana e falaram para os filhos, filhos, não se preocupe com grana, que vai ser o que vai durar para sempre. E criou uma geração de incompetentes que não sabe se sustentar, mas sabe gastar super bem. Né? Não caia nessa. Eu já vi isso acontecer. Tá? A gente já teve o peso dessa irresponsabilidade com o papel de uma nova geração. Então, eu acho que eu tinha para compartilhar, acho que em termos de tempo, acho que era isso, né? Meia hora, deu? É mais ou menos isso? 1, 2, 3? Opa, agora sim. É isso? Acho que é isso. Meus caros. Gostei da provocação. Gostou? Você gostou? Foi absolutamente improvisada. Fiquei ouvindo parte do fundo do palco ali, né? Quem tiver alguma sugestão legal, quem tiver alguma ideia bacana, eu confesso que eu estou olhando tudo em volta, estou achando tudo muito chato. Sabe, não é possível que a gente tenha 15 anos de história da internet no país para estar fazendo só isso que a gente está fazendo. Porque isso me cheira a uma tremenda perda de oportunidades. Né? Com tudo que a gente tem, com os talentos, então não é possível que as melhores cabeças desse país sirvam para vender cigarro, maionese, cerveja. Então a gente tem que fazer um pouco mais de diferença. Tá? Se alguém tiver alguma ideia legal, eu estou aberto a sugestões. Meus caros, muito obrigado. Era isso. E aceito perguntas também. Pessoal, perguntas? Cadê? Não sei. Não. Então, vamos sendo. Daqui até pouquinho. Muito obrigado. A gente está super corrida. Renê, muito obrigado. Muito obrigado. E agora a gente vai ter um momentinho bem diferente. Nesses últimos dias a gente tem agitado um pouco as mídias sociais.